Conferência com Jean-Luc Caillon. Lima, Peru. 23 de fevereiro de 2020. Bem. Olá a todos, e desculpem o atraso, não tínhamos o endereço certo. Bem. Algum dos nossos amigos peruanos aqui ouviu falar do que eu estava ou não a fazer? As canalizações, já. E? Que bom! Portanto, o objetivo hoje, como você já viu, o título, é comunicação, percepção, se você quiser, também, a ressonância. A ressonância a que chamamos ressonância de ágape, com as diferentes versões. Além das palavras, claro, o importante hoje, mais do que ontem, é viver a verdade, ou seja, lembrar quem você é. Para isto, só há uma condição: você não tem nada que procurar. Enquanto você estiver procurando por alguma coisa, você simplesmente não está disponível para a verdade. A verdade, o que é isso? Há muito tempo atrás, Anael falou da verdade relativa, a verdade absoluta, e depois, claro, verdades que dependem do ponto de vista, ou seja, da localização da consciência. Hoje, a única maneira de lembrar é esquecer, sem rejeitar, sem negar, mas aceitando que tudo que está relacionado com a consciência, e vai muito longe, a energia, a percepção seja o que for, se é clarividência, intuição, viajar, sair do corpo, nada disso vai fazer você viver a verdade. Isto não significa que não se deva usar as energias, as percepções, mas as energias, as vibrações, a percepção, o sentimento, que têm sido tão úteis para muitos, são obstáculos para viver a verdade. A verdade absoluta, como Anael costumava dizer, não te pode enganar. Como eu disse, você só pode reconhecer-se a si mesmo, é imparável. Nestes tempos de história ilusória, em que estamos realmente vivendo o que foi nomeado, nos textos sejam eles quais forem, e não apenas na Bíblia, estamos vivendo a revelação, o Apocalipse. Esta revelação nos diz, e o que lhes estou dizendo aqui não é mental, o que lhes estou dizendo aqui não é uma percepção, o que lhes estou dizendo aqui não é uma vibração. Eu tenho a pretensão de saber um pouco sobre energias e vibrações. Tenho trabalhado durante 25 anos com cristais, com resultados extraordinários, aberturas reais, mas nenhum cristal os levará à verdade, é impossível. A verdade não pode ser percebida, não pode ser sentida, não pode ser ligada a uma energia, não pode ser ligada nem mesmo ao que se chama vibral ou supramental. A verdade é que a consciência, a espiritualidade, as energias, as vibrações, as percepções, que são úteis neste mundo, claro, trabalhei durante 25 anos com energias, com cristais, funciona em terapia, muito bem, mas não é a verdade. A verdade está em outro lugar, não pode ser buscada, não pode ser uma percepção. É um estado de amor indescritível. As palavras são muito fracas, a verdade é a vivência. E específico desde o início, enquanto não o tiveres vivido, a tua consciência só pode recusá-lo. A consciência, eu digo e repito, e a supraconsciência, pertence à ilusão, ao sonho, à maia. Não há ninguém, não há mundos, não há dimensões, não há seres de luz. Só há você. Quando você dorme, você sabe que o mundo existe? Não. Hoje, sem quaisquer pré-requisitos ou condições prévias, muitos irmãos e irmãs estão vivendo a verdade. Esta verdade é comum a cada personagem, nada pode faltar. Já está tudo aí, dentro de você. A consciência é um jogo perverso que te levará a sempre a mais percepções, a sempre mais vibrações, a sempre mais visões, a sempre mais experiências. Tive a oportunidade, através de outras dimensões, de explorar verdadeiramente tudo que é explorável, desde os mundos astrais até a fonte, até dimensões extremamente elevadas. Tudo isso está só de passagem. Você nunca passará. O problema hoje é simplesmente aceitar. Não estou pedindo para você acreditar, mas para aceitar que o mundo é você. Não há mais diabo do que Deus. Certamente houve grandes séries que todos conhecemos, segundo as nossas experiências, segundo as nossas religiões, segundo as nossas vidas, mas tudo isto é uma ilusão total. Quando alguém se lembra, vivendo, de quem se é, não há mais diabo, Deus, bem e mal. Digo-lhes isto, estando bem ciente de que neste mundo, nesta ilusão, o bem e o mal estão onipresentes, em toda a parte.
Mais uma vez, isto não é uma negação ou uma recusa de ver, muito pelo contrário. É um atravessamento e uma experiência de todos estes estados, de todas estas dimensões, que levou a um ponto no tempo, e como somos inúmeros a vivê-lo e a dizer, que nada disto é verdade. Você é pura felicidade, você nunca nasceu, tudo isso é uma ilusão, da qual você não tem que fugir ou rejeitar. E se você se coloca na postura de aceitação, que não é uma crença, não lhe peço que acredite em nada. Nesse momento, claro, as energias, sinto-as o tempo todo. Todo o canal mariano que está sempre lá, o duplo touro do coração está lá, a onda da vida está lá, os chakras estão abertos, as portas estão abertas, as estrelas estão abertas. Tem sido útil, tem sido importante, mas hoje é um fardo. A liberdade e a verdade nunca, nunca, nunca dependerá de um chakra, de uma energia, da abertura de novos corpos ou mesmo da ativação da Merkaba. Só há quando se está em silêncio, eu disse em aceitação, quando se aceita se deixar atravessar, com a mesma igualdade de amor, seja na frente de um arcanjo, de um arconte ou de uma energia horrível, acolha. Se você fizer isso, sem tentar entender, sem tentar se opor, sem tentar analisar percepção ou visões, você descobrirá a verdade. Você vai vivê-la. O problema é que obviamente a consciência, não estou falando de ego e mente, estou falando da consciência no seu sentido mais nobre, quando ela é aceita como algo que só faz passar, você vai realmente descobrir e experimentar que você é essa alegria, essa beleza inefável, o que quer que você tenha que experimentar. A consciência precisa sempre de explicar, de compreender. Está ligada ao passado, está ligada à história, está ligada ao futuro, mas você não é nenhuma dessas coisas. Mais uma vez, não te consigo convencer disso, é impossível, só o podes viver. Claro que, para todos aqueles que percebem as energias, que viveram todas essas energias desde a outras dimensões, e às vezes muito antes, para mim, é quase desde criança, tudo isso é uma grande farsa. Mais uma vez, para curar o corpo ou a energia, se eu precisar, uso cristais, mas o que é errado é fingir que com uma visão, com uma vibração ou como uma expansão da consciência, que algumas pessoas já estão vivendo há muito tempo, porque a supramental está chegando à Terra desde 1984, 36 anos, mas a supramental que tem sido perfeitamente descrita, não só por mim, mas muito antes, por exemplo por Sri Aurobindo e muitos outros, é uma fraude total. O que eu quero lhe dizer com isto não é para rejeitar nada, entenda bem as minhas palavras. Quando há uma energia de merda chegando, sinto-a, claro. O que todos nós fazemos quando sentimos energias, bem, se somos católicos, vamos fazer o nosso rosário, as nossas contas do rosário, vamos fazer uma novena para São Miguel ou Santa Rita, por exemplo. Funciona, é claro, mas hoje, tudo isso é um fardo. A liberdade não depende de nenhuma circunstância, a verdade não depende de nenhuma história e, no entanto, estou aqui, estou também contando uma história para vocês. Viemos ao Peru, para conhecer o povo, os lugares, claro, por curiosidade, por prazer também, mas não esperamos ser libertados por nenhum lugar, nem por nenhuma energia, nem por nenhum mestre. Agora acontece que, no nível do funcionamento da consciência, existe um transmissor chamado cérebro, e o cérebro só pode existir através da consciência, ou, inversamente, a consciência só pode existir através do cérebro, através do princípio da dualidade e da exclusão. Não quero dar-lhe uma palestra sobre neurociência, isso seria muito complicado, e não temos tempo e não é o objeto. Apenas saiba que todo ser humano, enquanto não for realmente livre, está permanentemente sujeito a julgamento, através de certas estruturas. Eu não vou entrar nos detalhes anatômicos, que estão localizados no cérebro arcaico, que é chamado de cérebro reptiliano, como se por acaso, que passa seu tempo treinando a consciência, através de dois circuitos que são chamados neurológicos, que são chamados de recompensa e punição. Todas as nossas decisões, comprar um carro, divorciar-se, casar, absolutamente tudo que você vê, sente, percebe, toca, vive, será sistematicamente colorido por este julgamento, quer queiramos quer não. A única maneira de fazer isso nesses casos, e tenho desenvolvido isso nos últimos 2 anos, em termos neurocientíficos, é chamado de resiliência, a resiliência.
Em termos de nós, o público, que não somos neurocientistas, resiliência é o que eu chamo de aceitação. Todos nós temos problemas na vida, mesmo quando vivemos a verdade, porque a história continua. Não se trata de fugir dela, mas quando se vive a verdade, é realmente essa resiliência. E mais uma vez, vocês não podem, nem podem se enganar, nem podem ser enganados, quando vocês viram e viveram a fraude da consciência. Somos anteriores à consciência, somos anteriores à forma, simplesmente esquecemos isso. As circunstâncias da história em que vivemos hoje são precisamente o que nos permite recordar quem somos. Como eu disse como Abba, eu sou cada um de vocês, e cada um de vocês sou eu, e cada um de vocês é todos os outros. O mundo está dentro, a consciência é uma projeção. A aceitação vai criar, o que eu chamei de travessia, não importa o que aconteça com você. Não estou dizendo que é fácil. Se tomar meu exemplo, eu estive na cama pela primeira vez na minha vida por quase um mês com gripe. Nem os cristais, nem a prata coloidal, nem a luz, me curaram. E em todas as situações que você vive hoje, neste período, desde o momento em que você aceita, desde o momento em que você acolhe, eu tenho repetido durante anos, você vai atravessar, e você vai ver quem você é e você vai vivê-lo. Portanto, para aqueles que têm visões, que viajam, vou levar um autor que tem sido bastante conhecido, que é Carlos Castaneda. Carlos Castaneda falou com você, e também estamos em um país onde você tem muitos enteógenos, ayahuasca, mescalina, peyote, todos estes produtos, salvinorina também, todos estes produtos foram estudados em neurociência. Castaneda levou algum, é claro. Até agora, os seres que tinham acesso a essa saída do corpo, não no astral, não estou falando do astral ali, eram atraídos por visões coloridas, por mundos, mas a verdade, ela não está ali. A verdade é o que tem sido chamado no coração do coração, no silêncio, na imutabilidade, onde vai, espantado, estupefato, e perceberá que é o conjunto dos mundos, o conjunto das entidades ou o que quer que elas sejam. Tudo é realmente visto, e quando você o viver, você verá a fraude de todos aqueles mundos, de toda aquela espiritualidade, que nos trouxe até este ponto. Eu estou na energia desde que eu era criança. Antes de ser médico, tive um consultório psíquico quando era muito novo. Eu costumava fazer clarividência direta, costumava fazer clarividência com cartas de tarô. Trabalhei muito naquilo que chamamos de expansões de consciência, seja com cristais, seja com várias ferramentas, inclusive enteógenos, e estou lhes dizendo que tudo isso hoje em dia é inútil. Hoje, você só tem que estar lá, onde você está na sua vida, na idade em que você está, com suas alegrias, com seus sofrimentos mais horríveis, apenas aceite-os. Aceite-o, não tente reagir, não tente compreender, deixe-se levar por ele. E logo atrás de você, você descobrirá quem você é, além da forma, além dos mundos, e quando você se encontrar, é libertação e liberdade total. Você obviamente ainda está neste corpo, perfeitamente lúcido, perfeitamente presente, mas não está mais enganado, e isso muda tudo, mas realmente. Então, é claro, se eu fosse o único a experimentar isso, todos aqueles que vivem a supraconsciência, as percepções, as energias, tendem a dizer que eu sou louco. O problema é que hoje somos milhões de malucos. Há milhões de nós, e mais a cada dia, a descobrir a verdade. O sonho continua, levantamo-nos todas as manhãs, comemos, fazemos amor, somos obrigados a vestir-nos, a lavar-nos, as energias ainda estão lá, as vibrações ainda estão lá, as percepções ainda estão lá, mas já não nos conduzem. Você permanece no que é chamado de tempo zero, ou se preferir, o que também foi chamado de instante presente. Todo o resto hoje, as expansões da consciência, as canalizações, mesmo Abba ou Rael, trouxeram-nos o que eles tiveram que nos trazer para nos lembrar. Hoje, é hora de se lembrar, mas vocês não podem encontrar isso na consciência, não podem encontrar isso no passado, não podem encontrar isso no futuro, é impossível. Nenhum estado de consciência, mesmo o mais sutil, e lhes digo, não estou exagerando, tive realmente a oportunidade de experimentar os tempos astrais, quando era jovem e estava fazendo clarividência direta, saí, tive o plexo solar destruído e foi realmente clarividência pura. Eu conseguia ler uma matrícula para alguém que estava a 10.000 milhas de distância.
Há apenas 1 ou 2 anos, há 2 anos, desculpe, eu saí do meu corpo, fui para a casa das pessoas no belo corpo de luz, mas o corpo de luz que eu tinha não era meu, eu podia pedir emprestado qualquer forma de luz. E há irmãos e irmãs que experimentaram isso, quando pediam cuidado, eu saía do meu corpo, e eles me viam, eu podia vir na forma de uma águia, um Elohim, Cristo, Maria, qualquer um, e aqueles que sentiam as energias sentiam isso. E eu podia ver tudo, mesmo no escuro, eu podia ver tudo nas pessoas, até que Bidi veio e me disse, mas você está louco. Ele disse-me, é inútil. Eu disse-lhe na mesma, como assim, não adianta? Eu saio do meu corpo, vejo tudo, mas tudo, quando digo tudo, tudo, e ajo imediatamente. E foi eficaz a 100% do tempo. Ele disse-me, é inútil. Coloque-se no meu lugar. Eu estava finalmente chegando a algo incrível onde eu podia ver tudo, sair do meu corpo para qualquer corpo leve, entrar em qualquer recipiente, ir para onde eu quisesse, e Bidi me disse, é inútil. Então fomos diretamente para as mãos da luz, para a luta. E então eu disse-lhe, bem, o que é que eu faço então? Ele disse, você acolhe. Ele me disse, você não precisa ver, quando alguém lhe pede alguma coisa, acolha-o. Você não precisa de uma foto, você não precisa de uma data de nascimento, você precisa de um sobrenome e um primeiro nome. E mesmo assim eu costumava fazer marcações em horários fixos. E depois eu cumprimentava as pessoas. Eu me tornei eles, isto é, ao invés de sair, eu peguei a essência deles, eles entraram em mim, realmente, eu me tornei eles, até perceber que não havia nem eu nem o outro, e que enquanto eu permanecesse nesta dialética de mim e do outro, eu alimentava uma forma de dualidade, é claro. E depois, com as ressonâncias de ágape, sabe o que isso significa? Ágape é uma palavra grega que significa simplesmente amor incondicional, mas muito mais. É um amor que escapa de nós e é um mesmo para todos, que não podemos controlar, que emana de nós mesmos, porque existem estruturas muito particulares que nada têm a ver com o chakra do coração, que se chama o duplo touro ou toro. Este amor não pode ser dirigido, não pode ser medido, não pode ser decidido, é um fluxo permanente que escapa de você, do seu coração, não importa o que você diga, não importa o que você faça. Isso é o ágape. E, outras pessoas, bem, não importa o nome, lhes dirão que é o amor de Deus para a humanidade. É um homem que é capaz de exprimir, como São Francisco de Assis, por exemplo, e tantos outros, foram tantos, olha os ensinamentos de Geno Galgani, de Teresa de Lisieux, e de tantos outros. É um estado de amor indescritível, que não pode ser confundido com um sentimento, com os outros amores que os gregos deram, o amor filial da mãe pela criança, o amor erótico, a relação sexual, o amor pilha, filosófico, em suma. Os gregos determinaram 7 amores. Então, é claro, eles tomaram a palavra ágape, não para construir o intelectualismo, mas simplesmente porque a palavra ágape não existe tradução, existe apenas o grego. O ágape é uma vibração, o que te instala, não na verdade, mas que lhes aproximam da verdade, isto é, que os assentará no que durante anos foi chamado coração do coração. Durante anos foram evocados os 4 pilares do coração. Humildade, simplicidade, e outros 2, o caminho da infância, transparência. O que é a transparência? É exatamente isso, é deixar-se atravessar. Ser transparente significa não parar nada. Se você acolhe tudo, mesmo a morte, mesmo a perda, de um filho, um marido, um pai, um irmão, uma irmã, logo atrás, isso não tira o sofrimento, claro, mas logo atrás, há essa verdade, e é aí que você se lembra, não antes. Então, é claro, para aqueles que a vivem, é tão fácil, e lembrem-se do que eu lhes disse no preâmbulo, sua consciência, enquanto vocês ainda acreditam que são essa consciência, não pode aceitá-la, é impossível. Por outro lado, você pode usar sua consciência, simplesmente para aceitar, para acolher, para se deixar passar, isso é transparência verdadeira, e então você será livre.
Claro que não vou voltar. Vou deixá-lo falar em breve para suas perguntas sobre isso. Não vou voltar atrás em todos os detalhes da história, da anomalia primária, de Aba, para dar alguns elementos em relação ao que eu estava fazendo há 2 anos. Agora eu não estou mais fazendo isso, mas o que é maravilhoso é que eu não estou mais. Minha vida está inscrita no tempo. Minha história está inscrita no tempo, é claro, como todos os outros. Mas quando me pedem algo, no momento em que recebo o pedido, eu faço-o. Mas eu determino que horas serão para a pessoa. No passado ou no futuro, com a mesma eficiência. Mas isso não é porque ele é Jean-Luc Ayon. Vocês são todos capazes de fazer isso, sem exceção. Se você aceitar, sem acreditar, não é uma questão de crença. Se você aceitar usar a sua consciência desta forma, em 2 minutos, você está livre. Já agora, o nosso amigo queria que houvesse uma tigela tibetana para, eu disse não, por uma razão que é muito simples, eu ainda uso, acontece comigo de vez em quando, a tigela tibetana com até mesmo cristais nela, mas simplesmente porque eu queria fazer você viver, no final, não agora, senão não haverá ninguém depois, esta verdade. Como? Você não pode abrir o coração do outro, mas pode criar uma ressonância que eu chamei espacial, interdimensional, que não corresponde nem a mim nem ao outro ao cuidado, mas que eu estou no espaço, e eu levo para o espaço desta sala. Você está no tempo zero, você está deslocalizando em consciência, ficando lá, sem deixar o corpo, bem, você vai vivê-lo. Este é cada vez mais o caso em encontros, onde quer que eles estejam. Bem, isto é uma conferência, não é uma reunião. As reuniões duram alguns dias, mas pode ser feita em 2 minutos. Mas também não sou eu a fazê-lo, nem você a fazê-lo. É um estado de disponibilidade que cria essa ressonância no espaço, e que você reconhecerá. É sempre assim que acontece. Então, é claro, nos encontros, a Paame, a Aba, a os satsangs, a Oma, a Bidin, então há uma gama de energias que vêm para impactar, para lhes abrir, para nos permitir permanecer neste silêncio e nesta acolhida. Mas quanto mais meses se passam, mais fácil é, porque somos, como eu disse, muitos para vivê-lo. E esta informação de tempo zero, esta alegria inefável de recordar, é em todo lado no ar, em toda a terra, que está a boa nova. Eu poderia dizer o mesmo, mas com um lado muito científico, a ressonância Schumann, as frequências da ressonância da Terra, da ionosfera, a intensidade da radiação cósmica que recebemos. É claro, e você deve saber disso, a explosão de Betelgeuse, a estrela que está no topo de Órion, que foi anunciada há muito tempo, os Nefilins, que não são seres negativos ao contrário do que alguns dizem, os Nefilins são o equivalente a gigantes. Noutras mitologias foram chamados titãs. Eles são os seres que vivem, para alguns, tanto em Órion, especialmente em Alniron, uma das 3 estrelas do cinto de Órion, e especialmente em Betelgeuse. Bem, Betelgeuse, estrela da constelação de Órion. Você vê que isso pode ir muito longe. Eu não vou, mas para mostrar a beleza desta história que não existe, a beleza do sonho da criação. Betelgeuse, vem de Betelgeuse em hebraico, da letra Bet, a casa. E os Nefilins, logo no início das outras dimensões, não sou o primeiro a falar disso, mesmo na época, Nostradamus tinha falado disso, que a liberdade da Terra seria encontrada novamente quando a flecha de Sagitário fosse entregue, disparada, e que naquele momento tudo seria revelado. Então, é claro, tudo é revelado, as maquinações dos Illuminates, os meninos maus como Raão disse, mas, além dessas revelações, a revelação mais importante é, naturalmente, lembrar quem somos. Acordamos de vez, e todos os irmãos e irmãs que passam por tudo isso descrevem a mesma coisa. Este indizível estado de amor que está ali, que emana constantemente, se está doente, se está zangado, se está alegre, é algo que está ali permanentemente. E todos os irmãos e irmãs que o vivem, dizem a mesma coisa, no momento em que o vivem. Mas sim, é evidente, eu me lembro. Eu não sou consciência, foi tudo um sonho. E por falar em sonhos, ainda é preferível, no sonho, que seja um sonho do que um pesadelo. É mais agradável sonhar do que ter um pesadelo. O problema é que o sonho já dura há tanto tempo, desde o que eu vi, e o que todos os irmãos e irmãs que o vivem veem, é que todos esses mundos estão apenas passando.
A verdade, ela não pode passar, é imutável. Mas, mais uma vez, isso não faz de ti um super-homem ou um ser etéreo que paira como se costuma dizer. Não, pelo contrário, você está plenamente presente, e é a aceitação que o torna plenamente presente, e eu diria ainda mais, o que está acontecendo com todos nós, em nossas vidas hoje, em qualquer nível, mesmo as coisas mais terríveis, só estão lá para nos despertar. Na verdade, estamos apenas a sonhar, estamos apenas a acreditar num outro mundo. Olhem para o número de irmãos e irmãs que estão começando a experimentar a abertura da consciência, da supraconsciência, e que estão lhes contando sobre uma nova terra. Não há terra nova, senhoras e senhores, este é o fim do mito da criação, nunca foi real, tanto que em neurociência acabamos exatamente com a mesma coisa, e que os cientistas de hoje nos dizem, para além da neurociência, que este mundo é uma simulação informática. Na verdade, você conhece o filme Matrix, Keanu Reeves disse. Este filme não é um filme, é um documentário. É verdade, é um documentário. Todos os séries que se sucederam uns aos outros na história, e aqui estou falando em particular dos séries que canalizei, todos estiveram lá para nos trazer, quer seja, claro, o comandante, Shri Aurobindo, Ram, Chandra Babuji, todos os outros, fizeram-nos convergir para este ponto de resolução que está no coração do coração. Que diferença faz na vida, você me diz? Minha vida não é mais feliz ou infeliz, mas é atravessada, e que o que acontece ali, mostrando o coração no centro do peito, que nunca pode ser extinto, mesmo quando se está com raiva, mesmo quando se está doente, é a única verdade, tomá-la e olhá-la com todos os pontos de vista dos irmãos e irmãs que a vivem. Tudo o mais hoje é uma ilusão total. Você não precisa de nada, você precisa comer, você precisa pagar seu aluguel, sim, você precisa pagar seus impostos. É normal, nós estamos participando de um sonho comum, mas para o que você estritamente não precisa de nada. Então, claro, eu poderia falar com você sobre cristais em detalhes, eu poderia falar mais sobre neurociência, ou sobre a própria história, porque é verdade que a história, mesmo que seja um sonho, eu a acho particularmente excitante neste momento, com tudo o que está sendo revelado. Quando você vê tudo o que está acontecendo, realmente, objetivamente, você pode ver que é o caos. Todos, exceto aqueles que ainda têm a cabeça no buraco, você pode ver que há enormes mudanças acontecendo. Você só tem que ligar a TV, o rádio, para ver que você não está em algo linear, algo usual, mas em algo totalmente novo. Sempre foi dito, para aqueles que seguiram outras dimensões, e eu repito esta frase para vocês porque é importante, é que quanto mais o caos do mundo crescer, mais vocês estarão na alegria. Mas não na alegria estúpida porque é o caos, é precisamente porque é o caos que você é livre. E aqui não falo apenas da sociedade, falo também da tua vida, da minha vida, da vida de todos. A alegria, ela está aqui. Desde que acreditem que tem de fazer um esforço justificado quando elevamos as vibrações para tocar a supraconsciência, quando tivemos de perceber, para elevar as vibrações. Hoje, já não é de todo isso, porque hoje, a boa notícia, está lá, está para todos vocês, está em todo lado, e que, no último quarto de hora da nossa conversa, vamos voltar a esta experiência, vamos vivê-la. Mas entretanto, vamos continuar a história, e eu vou dar-lhe a palavra para todas as perguntas que quiser, mesmo sobre o sonho, ou sobre os cristais, o que quiser. Portanto, basta que alguém levante a mão para a primeira pergunta. Esquecem-se por agora do que lhes disse, e vamos vivê-lo no final da conferência. Tradutora. Então ele gostaria de saber quais são os elementos de cada cristal, quais são antes os cristais de cada elemento. Então, espere, em geral você pode estabelecer correspondências entre os cristais. As primeiras correspondências que foram estabelecidas não são em relação aos elementos, mas em relação aos planetas.
Steiner tinha descrito isto perfeitamente, e um astrônomo italiano tinha demonstrado, antes de Steiner, que é muito antigo, que se você pegar um telescópio que você aponta para Vênus, e que do outro lado, em vez de colocar o olho nele, você coloca uma solução que vai cristalizar, cloreto, sal muito simplesmente, bem, quando você vira seu telescópio em direção a Vênus, a solução vai cristalizar de acordo com um sistema de cristalização que chamamos de cúbico. Se virar o seu telescópio em Saturno, e colocar sempre a solução salina no lugar do olho, terá um sistema de cristalização romboédrico. Portanto, o quartzo é sílica que fornece a base do tempo, computadores, relógios. Sílica é onipresente, sílica é um sistema de cristalização romboédrico. A base do tempo é obtida em solução para Saturno. Quando você coloca o telescópio em Saturno, você cristaliza aqui, como o cristal de rocha. Acontece que Saturno é o mestre do tempo. Portanto, há de fato uma correspondência entre os 7 sistemas de cristalização, os 7 planetas da astrologia tradicional, é claro, os 7 chakras. Agora, na medicina chinesa, por exemplo, não estamos falando dos 4 elementos de que nosso irmão estava falando, mas estamos falando dos 5 movimentos, os movimentos Wuxing, Xin, Wu, 5, Xing. Os 5 movimentos, o movimento da madeira, os chineses disseram-nos que estava ligado à primavera, à cor verde, e todos os cristais que vão ser verdes vão atuar sobre este movimento, e sobre este elemento. Então os chineses, eles falam dos 5 movimentos e dos 4 elementos. A água é também um movimento da água, há uma correspondência neste caso. A pedra que chamei de líder, ou seja, a pedra que realmente trata o elemento água, é a mesma pedra que trata o movimento da água, é turmalina negra. Isso é a turmalina negra. Aqui atua sobre o elemento fogo, também atua sobre o movimento do fogo, e é o rubi. A propósito, vou lhes dar as outras 3 pedras. São 4 elementos e 5 movimentos. É a propósito as pedras que foram usadas na história, na última Atlântida. Por exemplo, os hospitais atlantes eram câmaras de ar, como arcos pelos quais passamos. Esses arcos eram movidos pela luz solar e espelhos, e cristais. E cada vez que se passava por uma dessas câmaras de ar, havia obviamente 7 portas ou 7 câmaras de ar, cada vez que os corpos sutis correspondentes eram revelados e tratados. Voltando aos elementos, ainda temos o elemento ar e o elemento terra. O elemento ar, uma pedra que é extremamente utilizada e é também um movimento do ar, extremamente utilizado na medicina. Em todo caso, quando eu era médico, é a pedra que usamos quase 10 vezes ao dia, é água marinha, é também a pedra do corpo astral, do corpo emocional, mas é, acima de tudo, como você estava falando dos elementos, a pedra do elemento ar. Também temos a terra, o topázio imperial. Mas, no entanto, é muito mais fácil. Então aqui é o médico que fala, é muito mais fácil tratar, não os elementos mas os chakras, com as pedras que estão além no livro que foi traduzido, Cristais e Ser, onde tudo foi dado lá. Portanto, na terapia, em qualquer caso, após 25 anos de medicina, é o mais eficaz, é trabalhar com cristais nos chakras. Então, claro, temos aqui amigos que fizeram um treino de cristal que dura 10 dias, e eu dou todas as técnicas, trabalho nas auras, nos pontos de acupuntura, tudo que pode funcionar com cristais. O que funciona melhor de qualquer forma é o sistema de referência de cores, não o sistema de cristalização. Falamos anteriormente sobre o telescópio que deu tal e tal sistema de cristalização. O que funciona melhor é a cor dos cristais, desde que não confundamos as cores vistas por um clarividente nos chakras, que nada tem a ver com as cores. Quando dizemos que o primeiro chakra é vermelho, laranja, isso não existe. Quando lhe dizem que o primeiro chakra é vermelho, se um clarividente lhe diz que vê o primeiro chakra vermelho, eu me perguntaria sobre a sua clarividência. Por outro lado, o primeiro chakra está em um estado de energia que corresponde ao vermelho. Não é a mesma coisa. Quando você vê um cristal vermelho, ele não é claro, é uma cor material. Portanto, você não deve confundir cores metais, cores reais, e ação por cores. Por exemplo, podemos usar a luz para curar. Na medicina aurículo, nos chakras, pegaremos uma lâmpada e colocaremos filtros.
Se eu colocar uma lâmpada branca com um filtro vermelho atrás dela, eu tenho uma luz vermelha, cujo comprimento de onda corresponde ao vermelho, 450 nanômetros, ou qualquer que seja a figura. Quando tenho um cristal na mão, vermelho, ele não emite luz vermelha, é vermelho porque absorve toda a radiação, exceto vermelho. Então você vê, há muitas pessoas que fizeram a relação entre, por exemplo, as cores que os tibetanos dão, 7 chakras vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, que nada tem a ver com o que eu vejo na clarividência, que simplesmente significam o estado de energia. Vermelho, baixo nível energético, roxo, alto nível energético. Mas as pedras que vamos usar vão ser diferentes. Por exemplo, para o primeiro chakra, não são as pedras vermelhas, são as pedras pretas. Aqui, não vamos entrar em detalhes, isso nos levaria a uma aula de cristalterapia e não é essa a questão. Há aqui outra pergunta. Tradutora. Saudações, obrigado e bem-vindo ao Peru. Ele está feliz por estar aqui para te ouvir, para confirmar o que eles passaram. Eles vieram para experimentar, eles vieram para abrir esta experiência na consciência. Falamos muito sobre o seu processo, sobre a sua própria compreensão do momento que está a viver. Você falou sobre a infância, sobre o livro que me deu conhecimento da neurociência, o Yoga Sutra de Patanjali, e como todos esses livros que eu relacionava com a neurociência. Foi uma época na minha vida em que eu me perguntava muito conscientemente, e me aprofundava nestes assuntos. Seu conhecimento extremo da consciência, nós não falamos muito sobre isso aqui em Lima. Você falou sobre a experiência da ayahuasca. Eu li o livro também sobre a serpente cósmica, isso me ajudou muito. Depois li o livro da flor de ouro, e em relação ao que você diz, eu estava no coração do coração. Foi algo profundo, conhecimento profundo, enquanto eu tentava experimentar este estado de consciência subliminar, esta consciência divina para colocar uma palavra. Bom, a questão agora, eu entendo que estamos nos movendo para uma nova etapa, tivemos um processo que nos permite, que estamos dando mais um passo para uma nova etapa, então isso é ilusão e estamos nos movendo para outra coisa, estamos nos libertando de todo apego, toda identificação, todas as crenças. Portanto, estamos neste momento, mas ainda sob a influência desta lei da dualidade, esta luta desta dualidade, e estamos todos a lutar para nos mantermos firmes. Então a questão concretamente. O que você recomendaria que poderia nos estimular, continuar? Vemo-nos no final da conferência para o experimentar, porque passa pelo silêncio, não pode ser uma recomendação. Assim que é vivido, todos os irmãos e irmãs que o vivem no planeta fazem o mesmo trabalho que eu faço agora. Ou seja, o interesse é divulgar a boa notícia, mas sobretudo dar-lhe a oportunidade de a viver, porque depois, quando a vive, as suas palavras podem ser diferentes. Claro que, segundo a sua história, de acordo com o conteúdo do seu cérebro, do seu coração, mas no final, o resultado é o mesmo. Isto é o que eu chamei, mas então você ainda precisa de palavras, isto é o que eu chamei pela última vez há alguns meses, esta ressonância de ágape espacial multidimensional ou interdimensional, é uma chave, mas não é uma chave intelectual, é algo a ser experimentado. Assim que o vives, quer gostes quer não, quer sejas músico, cantor, lixeiro, o mesmo, varredor, não muda nada, o que emana deste coração não tem nada a ver com os meus pensamentos, não tem nada a ver com as minhas doenças mesmo quando estou zangado, tenho o direito de estar zangado, não tem nada a ver com o que como, e no entanto estou bem ciente de que existem alimentos, e há um ano que falo disso na dietética, a dieta cetogênica, os cogumelos, não os alucinógenos, têm seus papéis, porque repito o que estava dizendo, ainda é mais agradável nesta ilusão de viver um sonho do que um pesadelo, concordamos? É melhor ser saudável e não ter problemas, mas para alguns, é o contrário, há grandes problemas agora, em todos os níveis. Mas é isso mesmo que lhe é dado para viver. Aceita e verá. Aconteça o que acontecer, coloque atrás de si a percepção. Quando você é sensível, quando sente as energias, você vê as coisas, elas estão lá, você não cuida delas. Fica quieto, é só isso. Tradutora.
Há 5 dias atrás, tive uma experiência ao nascer do sol, estava muito consciente desta realidade de pensamento, sinto este tempo muito complexo, começava a dissolver-se, e que muitos de nós tivemos de influenciar isso para acontecer, e que estamos participando. Eu estava participando com muitas pessoas na dissolução desses elementos do tempo, criados pelo pensamento, e que era uma fase realmente definidora. E lá, como se por acaso, você sabe que nos últimos 2 anos eu não tenho decidido nada, eu vou onde sou chamado, sem me fazer perguntas, porque quando você está livre, você sabe que a inteligência da luz e do amor sempre fará as coisas melhor do que você. De fato, é assim que tem sido nos últimos 2 anos. Estamos no início deste ano, finalmente estamos em fevereiro de 2020, e estamos no Peru, e em particular nas áreas de Viracocha, nas portas do tempo, para mostrar que não há tempo. Portanto, não sei como vai ser quando lá formos, mas é verdade que os irmãos e irmãs que me chamaram em diferentes países, Tunísia, Brasil em breve, Quebec, todos os países, vai com a história. Mas esse não sou eu. As pessoas às vezes têm a impressão de que Jean-Luc Ayon, não, eu não sei nada, eu sou, verbo a seguir, a evidência da luz, e se você aceitar que em sua vida, mesmo por uma doença, por um divórcio, por uma morte, logo atrás, você será inundado de amor. Tradutora. O tema deste debate de experiência, nós somos o aspecto comum, a referência da comunicação, isso é correto. O problema que tenho agora é que realmente sinceramente, todo esse conhecimento intelectual, todas essas experiências de consciência, serpente cósmica, todas as dimensões, essa serpente morder a sua própria cauda, todos esses mundos pelos quais viajei, é inútil. Hoje, quero dizer hoje, não era o caso há 10 anos, há 20 anos, hoje, no silêncio, no acolhimento, no momento, tudo está lá. Por que complicá-lo? Por isso, é claro, continuo a falar para estabelecer um diálogo que prepare para a comunhão e a ressonância. Simplesmente em uma reunião, estamos juntos por 3 dias, 4 dias, uma semana, a preparação é feita lentamente e acontece naturalmente. Temos apenas algumas horas, portanto a melhor solução, depois de termos dialogado como dialogamos, é colocarmos-nos em silêncio, onde eu repito, eu não faço nada, vocês fazem-no sozinhos. Você não faz nada, você está simplesmente lá, sem esperar nada, sem pedir nada, apenas recebendo o desconhecido, realmente. É preciso muita humildade. Nós fomos preparados, pelos 4 pilares, nós fomos preparados por Osho, a preguiça, é exatamente como isso acontece, não de outra forma. Este é um pré-requisito que fizemos um pouco rápido, falamos sobre cristais, falamos sobre coisas de outros, e depois um pouco antes do final da conferência, vamos passar para a verdade. Também gostaria de salientar que terão de diferenciar o que irão experimentar como energia, vibração, percepção, expansão, é um engodo do que irá acontecer, é um engodo, um erro, uma mentira, mas que lhes torna disponíveis, e os resultados serão dentro de 2 dias. É por isso que o faço no final, porque se o tivesse feito no início, para uma conferência, vocês teriam ficado assim, corpo um pouco desleixado, a dormir, durante as 2 horas, e teriam tido muitas perguntas para os outros. Se eu fizer isso no final, as perguntas que você guarda e as respostas vão aparecer sozinhas, é assim que acontece, você vê. Outra pergunta. Tradutora. Obrigado. Bem-vindo. Então, com um grupo de amigos, estamos seguindo canalização que você tem feito desde 2011, os palestrantes de que eles estavam falando por volta de julho de 2012, a Terra ia passar por um grande evento, que algo ia acontecer. Então estávamos fazendo tudo o que era indicado antes, estávamos realmente seguindo à risca. Depois disso, houve silêncio de você e das partes interessadas, não sabíamos o que estava acontecendo. Enquanto isso, a primavera estava chegando, havia datas cósmicas com este estado de visão onde tínhamos que parar, para passar para outra etapa. Mas depois houve um silêncio, que não sabíamos nada sobre você. O que aconteceu depois? Ah, você não sabe. Jean-Luc ri. Irmã, no final de 2012 tínhamos perdido seu rastro, não sabíamos onde você estava. Não havia mais nada. Irmã, ela quer saber o que aconteceu depois daquele encontro.
Depois de 2012? Irmã, sim. Ah, é muito simples. Tradutora, ela queria saber o que estava acontecendo na Terra, se tivesse algo a ver com a Terra. Não, teve algo a ver com o Estado francês e a justiça francesa, que durante 6 anos, quando, bem, as canalizações só voltaram a funcionar 2 anos depois, proibiram-me de falar, de comunicar, de trocar, só isso. Tradutora, eles perguntam o que aconteceu com este evento que era suposto acontecer, que não aconteceu, e então o que aconteceu com este evento, finalmente. Não, não, o evento é agora, o evento está em curso, não foi em 2012. Tradutora, então a data foi mudada, alterada, adiada. Não. Então a data era na verdade 21 de dezembro de 2012. Mas, escutem com atenção, no roteiro da história, no roteiro do sonho, já que tudo foi escrito, absolutamente tudo, você não tem livre-arbítrio, você apenas segue, nós apenas seguimos, todos nós, sem nenhuma exceção, o que está escrito. Tudo foi escrito, mesmo antes do aparecimento da fonte, desde o primeiro sonho das mães genéticas, porque todo sonho tem que acabar em pesadelo para acordar. Agora, o que aconteceu neste evento que parece não ter acontecido, qualquer que seja o evento, quando falo de evento, para mim na minha cabeça, não é necessariamente Nibiru, não é necessariamente a inclinação dos polos, é algo que literalmente vem para agarrar, e explodir a consciência para mostrá-lo, para nos mostrar que não somos isso. Hoje, para onde quer que olhe, podemos ver de todas as partes da Terra que o sistema econômico está morto, a Terra. Por isso, claro, aqueles que estão a sonhar dirão que a Terra está a ascender sim, no absoluto. Eu expliquei longamente que a Terra é o lugar onde o primeiro sonho foi criado. Para aqueles que seguiram a história, tinha sido explicado. Eu lhes lembro que o núcleo cristalino da Terra vem de Sirius, nós somos Sirius, aqui. As estrelas que vemos, é como dizem em sumério, o cosmos, em sumério significa cosmos, a pele de cobra. Não existe tal coisa. Quando saí em maio de 2018, no meu corpo de luz, num corpo de luz, fui aos limites, fora, não estou falando do meu coração, mas realmente na projeção da consciência, fui ao cinturão Van Allen, até o limite do sistema solar, e vi que era um plasma, um espelho. E foi quando eu vi que todos os chamados arquétipos, Jesus, Maria, Miguel, as estrelas, os anciãos, Buda, Mani, Ahura Mazda, todos esses grandes seres tinham estado, eles, na verdade. Mas na história, eles foram recuperados. Assim que um ser traz a boa nova, assim que vocês criam um movimento por trás dele, uma religião, a luz é desviada. E eu me fiz a pergunta, já que eu estava tomando emprestado naquela época o corpo de uma bela águia, uma águia branca, uma baleia branca, meu próprio corpo de luz, de cristal, eu poderia tomar qualquer, o que é chamado de um ser de luz, é uma fantasia, é como se eu estivesse vestindo uma peça de roupa. Mas nunca lhe ocorreria identificar-se com o traje, que é todo o ensinamento de Bidi. Você não é esse corpo é um saco de carne. Claro, é para ser respeitado, para ser amado. Tradutora, quando o Serete falou dos seres de luzes, os arquétipos também, por isso esses arquétipos são desviados. Então, destruindo o cinturão Van Allen, e eu não podia fazê-lo através de uma forma, eu não podia fazê-lo através de qualquer arquétipo, seja ele qual for, porque estava sempre a desviar a luz, e estava a enviar a luz de volta para a Terra, numa espécie de loop cibernético ou loop espaço-tempo, o que faz com que vocês girem em círculos na Terra. Nascemos, morremos, esquecemos, voltamos. Então, claro, tenho trabalhado. Tradutora. Esta mensagem de Serete, a luz e a escuridão, continua. Não. Mas não, já que o tempo não existe. A consciência está sujeita ao tempo e às dimensões. Mas nós sabemos muito bem, e eu experimentei isso, claro que estou consciente do tempo, além de que chegamos apenas tarde, então o tempo passa, no sonho. Não há tempo nem espaço. Por outro lado, penetrar no espaço, estou falando do espaço aqui, não estou falando em outra dimensão, põe um fim no tempo para você, que é o que vamos fazer mais tarde.
Então, no que Seret disse, no que foi dito por Ramatã, no que foi dito por Metatron, em tudo o que foi dito, hoje, com o benefício de uma visão a posteriori, você percebe uma coisa, que tudo, absolutamente tudo, tinha sido anunciado, mas está acontecendo agora, 7, 8 anos depois de 2012. Por quê? Não é um erro, não é um erro mesmo. Lembro-lhes que havia muitos irmãos e irmãs, dos quais eu fazia parte na época, mesmo quando sendo liberado, que estavam esperando que algo acontecesse. Mas se você está esperando por um evento, você não pode estar livre. Eu sempre o disse, o evento é você, somos nós, e a forma como o Ágape revela e vive, permite o despertar, e a atualização, a materialização literalmente do evento. E não me importa se Nibiru, a explosão da Terra ou do Sistema Solar, porque aqui não se trata apenas de Nibiru, mas lembro que temos estrelas mortas que estão no Sistema Solar, temos um buraco negro, não apenas no centro da Via Láctea, mas aqui, e o buraco negro é a verdade. Então o ego vai chamar-lhe nada. Ou eu, aqueles que se instalam na ilusão, na autocontemplação de sua própria luz, dirão que eu sou o diabo em pessoa. Estou acostumado a pessoas que só expressam o que vivem nelas, projetando isso em mim, só isso. Como disse no preâmbulo, eu sinto as energias, sinto os seres, desde criança. Então é errado dizer que o mal não existe, existe, é muito concreto aqui, é parte do pesadelo, é só isso. E para dizer que, às vezes preciso, por exemplo, agir com as energias, com a dualidade, por exemplo, para alguém que pensa que está possuído, que pensa que está ou que realmente está, quando vejo um magnífico arconte atrás de uma pessoa, então, é claro, se a pessoa está pronta, no seu coração, ressonância de ágape está acabado. Mas para a pessoa que está fechada em sua própria dualidade, que realmente vive esta posse, este sofrimento, é real para ela. Bem, o que vou fazer? Vou apelar, vou fazer um ritual com Miguel, com Cristo, com Maria, onde retiro as ferramentas do sonho, mas não me engano. Mas na maioria das vezes, se o irmão ou a irmã está suficientemente pronto para deixar ir, não preciso de todo esse ritual e todo esse cinema, porque é cinema. Mas mesmo assim, no sonho, o cinema age. Mas hoje já não estamos lá, e que não posso explicar-vos, mais uma vez, nem demonstrar-vos, mas podemos vivê-lo, agora mesmo, em pouco tempo. A que horas nos vem buscar? Dissemos 7 horas, ou 7:30, não dissemos? Sim, por isso ainda temos 3/4 de hora de perguntas. Irmã, o que deve acontecer com a estrela Betelgeuse? Oh, você não ouviu. Explodiu, mas não há tempo, não há espaço. Portanto, é claro que os cientistas lhe dirão que pode acontecer agora ou daqui a milhares de anos. Isto não é verdade, pois foi anunciado pelos próprios Nefilins, quando o sonho foi encerrado, no pesadelo, porque a prisão, o planeta prisional, não é um sonho, é um pesadelo. Estamos a viver um pesadelo. Mesmo que você esteja neste amor indescritível de ágape, que você encontra na natureza, quando você vai perto da água, perto das baleias, perto de um irmão ou uma irmã com quem você ressoa, você tem que perceber que você realmente tem que estar doente para estar bem neste mundo. Como disse Krishnamurti muito antes de mim, 80 anos atrás, não é realmente um sinal de boa saúde sentir-se bem nesta sociedade. Assim, mas como você faz isso, quando você tem um emprego, uma família, é exatamente isso que você tem que superar. Não estou dizendo que você tem que desistir do seu emprego, da sua família, dos seus filhos. Só estou dizendo que é isso que você tem que passar. Foi você quem escreveu o seu roteiro, e quanto mais nojento e podre lhe parece, mais certo você está de que o escreveu dessa maneira. Então, quem você quer culpar? O marido, a esposa, a empresa? O que você quer acusar no sonho? Não, aceita o sonho e vais acordar. Aceita o pesadelo, que não te impede, se por exemplo eu partir a perna. Ah, eu aceito, sim, mas depois ainda tens que ir e engessar. Mas inverter a ordem de prioridades, leva 5 minutos, vamos lá, 1/4 de hora, estou exagerando, mas é muito rápido. Sim? Irmã. Foi-lhe dito num sonho. Charlie Blue disse-lhe, Oma Amba Oma On Soi, foram-lhe ditas estas palavras. Sim, é vibratório. Agora, para te dizer o que significa, eu não sei.
No ano passado, em fevereiro, por volta desta época, vocês se lembram que tínhamos, para aqueles que estavam seguindo isto, tínhamos a linguagem fonte da mãe genética, o que faz sentido, mas eu não sei o que significa. O importante é não saber o que significa, é sobre o ego, é sobre o conhecimento, é sobre a pessoa, é sobre a história. O importante é como se sente. Isso é muito importante. Nós tivemos o exemplo. JL olha para a tela. O que ele me diz? Não quebre sua perna, você ainda tem Machu Picchu para escalar. Risos. Ah, quando eu bato na minha perna, eu mudo a minha perna. É isso que eu quero dizer. Que é tão simples, é infantil, na verdade. Hoje. Porque é boa, o tempo zero está por todo lado, está aí. Então sim, na verdade, no ano passado eu disse sim, diga sim ao que é. É a frase de Bidi que eu também repito várias vezes e a uso sempre porque é certamente uma das frases mais importantes hoje em dia. O que deve acontecer vai acontecer, faça o que fizer, e o que não deve acontecer não vai acontecer, faça o que fizer. Torna-o ainda mais disponível para a vida. E você tem o direito de ser humano, e você tem o dever de permanecer na sua humanidade mais simples. Sorrir para uma criança na rua, dizer merda quando alguém está incomodando você. Isso é humanidade, essa é a verdade. Se você já teve a oportunidade de ver vídeos do Bidin, quando ele estava encarnado, há uma grande diferença entre o nosso comandante, que é tão humano com suas roupas brancas, e o Bidin, que parecia um gangster. Irmã, de quê? Gangster. Oh, você não viu o Bidi com os seus óculos escuros? E o Bidi era um excelente homem de negócios, ele negociava tudo, divertia-se. Isso é muito diferente de Avraham Mikhail Ivanov com a sua roupa branca. Está muito longe de Osho, que mesmo assim criou uma magnífica seita durante sua vida, o que não o impediu de ser o Melquisedeque por tudo isso. Krishnamurti tinha dito isso, assim que você quer organizar a luz, para organizar a espiritualidade, movimentos, associações, religiões, gurus, você está errado. A verdadeira humildade, mais uma vez, não é depreciar-se a si mesmo. Eu tenho conhecimento, eu exploro, eu falo sobre isso. Eu tenho sensações, percepções, mas o mais importante não é isso, absolutamente não. O mais importante é poder ser humano, com todas as suas falhas, com todo aquele estado de espontaneidade que está ligado à ágape, onde você realmente se torna como uma criança novamente, realmente. Para aqueles que me conhecem há muito tempo, eu disse e o direi novamente, no espaço de 3 anos, testemunhei uma transformação total deste saco de carne, eu ainda estava 50 quilos mais pesado. Eu testemunhei uma transformação total dos mecanismos do pensamento. Só há uma coisa da qual não se pode escapar, e eu estou experimentando isso agora mesmo, é o que chamamos de influências astrológicas, não astrais. A mecânica dos planetas, isso é o vivo, isso é o que estou experimentando agora mesmo. Eu sou Áries, Marte entrou em Capricórnio, a todos os grupos planetários, Marte entrou em Capricórnio, onde já havia Plutão, Saturno, Júpiter, então cria, no cenário que está escrito, uma energia de fogo que chega, de raiva que está lá. Além disso, eu estou sempre a mexer-me, mas não consigo evitar, é assim. Outras vezes, bem, eu não me mexo de todo, mas não sou eu, sabe, não tento fazer de mim, há pessoas desse jeito. Isso é cinema. A pessoa real não precisa de uma roupa laranja ou branca. Não há necessidade de acender velas, não há necessidade de rituais. Mesmo que seja bom acender velas, é bom. Não, mas não tenho nada contra isso, não, tudo bem. Mas eu não preciso disso, não significa que não seja bonito. É muito bonito, ok, mas você tem que diferenciar o que é bonito. O que é bonito, é estético. Estou falando de cristais que eles colocam lá, você vê, eles colocam cristais com um pequeno altar. Não estou dizendo que é negativo ou inútil, pelo contrário, estou dizendo que é bonito. Faz parte da decoração. Eu prefiro essa decoração a um mau cheiro, bem, é óbvio. Como eu estava dizendo, no sonho é melhor viver um sonho do que um pesadelo. A alegria, ela também está lá. Já falei muitas vezes da alegria. A alegria está lá, mesmo quando estou com raiva. Ah, bem, sim, especialmente com as influências que existem no momento.
Mas a alegria está sempre lá, ela apenas se expressa independentemente de mim. Isso também é a aceitação de um sofrimento, de uma dor que você experimentou, de uma doença, de uma desordem de qualquer tipo. Quando eu digo que a luz me transformou, me transformou, me transformou totalmente. Eu estava aflito com uma doença hereditária, fiz minha tese sobre isso, minha tese de doutorado, por sinal, ela desapareceu. Além disso, os professores de medicina não entendem nada disso, porque os genes que codificam esta doença, é uma doença hereditária, eles ainda estão lá. Mas a doença já não está lá. Hoje sabemos que o DNA não é nada, e o que é mais importante, é o que tem sido chamado de epigenética, o que está ao redor, o espaço ao redor do seu espaço de vida. E neste espaço vivo, de facto, prefiro ter um altar, seixos, cristais, orações, em vez de maldade e maus cheiros. É mais agradável de viver, mas não muda o que lá está. Simplesmente, quando se é incomodado por um cheiro, por qualquer coisa, não tira nada do que está lá. Mas ainda é mais fácil quando tudo é fluido. Aprendemos sobre a fluidez da unidade naquela ocasião, lembra-se? A fluidez do hoje, através do abandono à luz, de que Anael falou há 11 anos, o abandono à luz, aquilo a que também chamei sacrifício, um verdadeiro sacrifício. Onde está o sacrifício? Bem, quando se experimenta, disse, não há sacrifício, porque se volta ao estado natural. Chamei-lhe sacrifício pela pessoa, chamei-lhe sacrifício pelo eu, aqueles que estão instalados na presença, como se diz, na luz branca. Mas eles não viram que a luz branca era a consciência. De onde vem a luz branca? Do absoluto, do que somos, do que chamamos o ponto central que vê todos os mundos se desdobrarem. Como com alguns produtos, estávamos falando de enteógenos, iboga, mescalina, e especialmente salvinorina, e outros, há muitos deles, DMT, psilocybinos, o que quer que seja. Você sabe que hoje, nas neurociências e na farmacologia, nos hospitais, você tem pessoas nos Estados Unidos, e especialmente nos países anglo-saxões, você tem uma molécula chamada DMT, dimetiltriptamina, uma injeção intravenosa, nos hospitais, não absorvida pela boca, pelo trato digestivo, mas nas veias. Uma injeção como uma dose extremamente precisa de DMT coloca um fim irremediável a qualquer possibilidade de depressão. Está provado, não é empalhamento, isto é ciência pura e dura, já não estamos no negócio de viver. É a verdade. Irmão, isto é, nos coloca em ágape, certo? Isso não te coloca em ágape, isso, então, eu não consegui desenvolver, só estou dizendo, em cada ser humano, desde que ele não seja livre, você tem as duas estrelas lá, atração-repulsão, bem e mal. Aqui, você tem dois neurônios que partem, dois axônios não dois neurônios, que vêm do núcleo do tálamo central, então você entra muito, para simplificar, você tem o cérebro reptiliano, que administra todos os automatismos do corpo, todos os reflexos, todos os comportamentos, sem o seu conhecimento. Não pede a sua opinião, ele explora você. Por exemplo, uma criança põe a mão em algo que está quente, a mão sai. Mas a mão sai antes que ele tenha tido o desejo ou a ideia de atirar. É um reflexo. O que chamamos personalidade, particularmente no seu componente chamado temperamento, é um dos componentes da personalidade. Este temperamento vem do programa, o cérebro reptiliano, sobre o qual a consciência não tem efeito. Quando você injetar este produto, vai destruir o axônio, ou seja, a fibra nervosa que começa no cérebro reptiliano, que é responsável pela ideia de acreditar que você é um indivíduo, cria a ideia de um eu, uma pessoa, um corpo, mas você não tem nada a ver com isso. Nem a sua consciência tem nada a ver com isso. Bem, quando você coloca uma injeção de DMT, você põe fim no axônio do circuito de punição, e você está permanentemente na ação do circuito de recompensas. Na verdade, o trabalho que tem sido feito na Nova Zelândia, no Canadá, não vou te dar os nomes dos professores e tudo mais, não estamos em um ambiente universitário, você vai acreditar na minha palavra ou você mesmo vai procurá-lo, mostrou que os verdadeiros místicos, pessoas que tiveram experiências de quase morte, experiência próxima à morte, nos estágios mais profundos, ou seja, aqueles que passaram pelos hologramas, você sabe quando você sai do seu corpo, você morre
que você vê Jesus? Bem, se você é cristão, você vê Alá. Se você é muçulmano, você vê Buda. Se você é budista, e então você vê mamãe e papai que morreram, sempre mais jovens e mais jovens. Isso é um monte de besteira, não existe. São hologramas. Eles são hologramas. Há apenas alguns seres que, quando passaram pelo túnel, viram, por exemplo, Cristo. Ele é cristão, vê Cristo, e vê a mãe e o pai que estão mortos, mas muito mais jovens, bem vestidos. Nem mesmo 5% dessas pessoas passam por esses chamados seres, porque a luz atrás, passam pelo sol e vão atrás do sol. Então é isto que é chamado na Cabala original, ou Ein Sof, ou seja, o que é anterior à luz, o absoluto, o Parabrahman. Lá eles vivem a verdade. As experiências de morte iminente onde a maioria das pessoas param, veem Cristo, veem mãe e pai ou Alá ou Maomé. Bem, Alá não se pode, não, Maomé, eles voltam. Mas eles sabem que a morte não é morte, mas não tem nada a ver com aqueles que atravessaram o sol e foram para suas moradas. Além disso, você tem um médico americano, um grande neurocientista, que já experimentou isso. Então ele não usa as palavras de Bidin, de Nisargadatta, e ele, além disso, não tinha cérebro. Toda a sua matéria cinzenta tinha sido comida, então não havia mais consciência. E ele voltou, seu cérebro foi reconstituído em uma semana. Então eu posso dar-lhe o nome dele porque há muitos vídeos, ele move-se muito. E para completar, ele era um neurocientista que não acreditava em nada, ele era um puro materialista. Claro que ele não está dizendo que é para Brahman, ele não sabe o que é. Mas ele diz que depois de ver seus pais que ele não conhecia, ele foi adotado. Depois de ver sua irmã, ele não sabia que tinha uma irmã, ele passou por tudo isso, ele fundiu-se na luz, o que eu chamo de paraíso branco, que é a armadilha suprema, ou eu, no entanto, já hoje leva ao absoluto, e ele penetrou no absoluto. E lá disse ele, bem, não há mais nada, não há mais forma. No entanto, não é o que se chama a luz negra, não há entidade, não há ruído, não há nada. Bem, é aí que você é tudo. E quando você voltar disso, bem, você nunca mais será o mesmo de novo. Então, acho que no fundo tínhamos algumas perguntas. Há uma mão levantada ali. Irmã, qual é o nome deste médico? Dr. Eben Alexander, e o seu livro em francês chama-se A Prova da Existência do Paraíso. É um best-seller, vendeu milhares, milhões de cópias e há muitos vídeos no YouTube. Irmã, podemos entendê-lo, uma projeção holográfica, como podemos entender isso? A matriz, a criação, e não estou falando apenas da Terra, estou falando de toda a criação, é apenas uma simulação, que além do mais ocorreu fora do tempo, e fora do espaço, e ainda assim ela se desdobrou através da consciência. Como digo, a consciência é uma projeção, no sentido psicológico, no próprio sentido psicopatológico. É uma projeção real. Irmã, há muita coisa que se passa na cabeça. Sim, mas depois vai acontecer no coração e vai ficar melhor. Irmã, havia uma pergunta. Sim, lá atrás, desde há pouco. Irmã, para que serve a Terra ser aprisionada? Qual é o objetivo? É muito simples, e eu já o disse, transformar o sonho num pesadelo para ver que tudo isto nunca existiu. Esse é o único ponto. Lembre-se, o tempo não existe, o espaço não existe. Tudo está apenas passando. Tudo que passa não é verdade. Só o que é imutável é verdade. No taoísmo, é simplesmente tal, não é? Irmã, por que é que existem seres individualizados? Por que é que somos individualizados? Porque é uma fragmentação da consciência única. A criação, a inteligência da luz, ou inteligência cósmica, chamem-lhe o que quiserem, observa-se a si própria através de milhares de milhões e milhares de milhões de olhos e consciência. É uma fragmentação da consciência. A individualidade ou individualização é um pesadelo total. Nada está separado, apesar das aparências. Então, isso não tem nenhum interesse. Irmã, foram as religiões que fizeram isto. Como? Você está falando em francês, desculpe-me. Risos. Irmã, são as religiões que se separaram, que fizeram os indivíduos. Assim, os arcontes antes das religiões, mas foram eles que criaram as religiões.
Além disso, Cristo tinha dito: não faças das minhas palavras uma religião. Claro, além disso, há uma história engraçada que eu gosto muito. É Deus e o diabo caminhando juntos na praia. Então espera, como isso acontece exatamente? Deus diz: bem, eu vou criar uma maneira das pessoas se juntarem, e o diabo diz a ele: não se preocupe, eu cuidarei de organizar. Sim, uma vez organizado, a ilusão. Foi o que Krishnamurti disse. Eu não inventei, mas é a verdade. Quando se vive só se pôde ver isso. Por isso, claro, não se trata de ir viver numa caverna no meio do deserto, não. Você só pode se encontrar, lembre-se, se você assumir completamente o que está lá. Lembre-se, e já disse isto muito antes, a espiritualidade, além de ser uma fraude total, é a única forma que o ser humano encontrou para se proteger do medo da morte. Você não pode morrer, você nunca nasceu, o que nasce é ilusão. Mas fiques descansado, o que lhe estou dizendo, não o entenda mal, não lhe peço que o negue ou que vá a uma caverna ou não sei onde, pois insisto muito em dizer-lhe que isso acontece aqui, através do seu corpo, se você tem 20 ou 80 anos, se está em perfeita saúde ou se está perfeitamente doente, isso não muda nada. Agora, a única pergunta que você tem que fazer a si mesmo, real e concretamente, e aí você tem total liberdade para responder ou não, basicamente, o que é importante para você? É de estar bem neste mundo, de uma forma ou de outra, ou é de viver o que você realmente é? Bem, os dois são totalmente incompatíveis. Portanto, tem sido dito de maneiras diferentes, ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo, e além disso, não há nenhum mestre. Só há você. O amor ágape, que foi definido, é quando, independentemente das suas circunstâncias pessoais, emocionais, familiares, de saúde, financeiras ou de trabalho, você permanece na mesma equanimidade e no mesmo brilho. Mas não é você quem decide, você não pode decidir isso, mas você pode decidir desistir, dizer sim, pronunciar o seu sobrenome seguido do seu primeiro nome, como dissemos na época, para acolher, para aceitar. Não é fé, mas não é uma crença, é realmente um posicionamento da sua consciência dentro dos 4 pilares: humildade, simplicidade, transparência que lhe permitirá de o viver e viver a verdade. Lembra-te do paraíso branco, quando ele bascula é o absoluto. Quando ele bascula novamente, o absoluto se manifesta, há o paraíso branco e no final há a fragmentação, há o seu personagem, mas você não é esse personagem, mas você está nele. Você nem sequer é o observador desta personagem. Você se lembra quando Bidin chegou em 2012, falamos sobre a testemunha, o observador, você é anterior à testemunha, você é anterior àquele que vê, àquele que percebe. Você é o outro, você é a totalidade do que apareceu através da consciência no sonho da criação. Claro que, mesmo que, como eu disse, o corpo se transforme, os pensamentos se transformavam e tudo, você permanece totalmente humano com as mesmas porcarias que todos os outros, os mesmos problemas, as mesmas alegrias, não há nada de extraordinário. O extraordinário vai estar em silêncio agora mesmo, no acolhimento, na disponibilidade. Não em cogitações, não em experiências. O que não o impede de fazer experiências. Às vezes, até a última vez no Quebec que entramos em transe xamânico com um tambor xamânico, eu adoro isso. Também adoro a tigela tibetana, mas não sou enganado porque prefiro estar em transe xamânico do que passar 1 hora num engarrafamento. E é lógico que antes de viver em 10 minutos e 15 minutos o que eu proponho viver juntos. Se há uma coisa a recordar para além da aceitação, da passagem do acolhimento, do sim, do mais importante, vou usar esta palavra em vez da humildade, é a vossa humanidade, a vossa simplicidade. Você não pode estar no amor e não estar disponível para mais ninguém, qualquer coisa que surja na sua vida, mesmo que às vezes o faça sentir-se horrível como pessoa e você não pode fazer o contrário porque é um estado natural, a propósito, foi chamado de estado natural. Até que você experimente isso, você não está no seu estado natural. Você está em um estado de sonho, até mesmo um estado de pesadelo, mas novamente você não vai acabar com o pesadelo ou o sonho. Você tem que deixar o sonho continuar, você tem que deixar o pesadelo continuar e se livrar dele. Se você aceita que o que você tem que viver agora, aceite, isso não lhe pede para acreditar nisso.
Mais uma vez, não estamos no sistema de crenças. Estou tentando lhe dar elementos que lhe permitirão facilitar a experiência da verdade, do que você é. É terrivelmente simples e, claro, quanto mais eu digo isso, mais a consciência vai se irritar, mas em algum momento, essa consciência, ela simplesmente vai deixar ir, você não tem nada para fazer. Enquanto pensares que tens de fazer algo que nunca serás livre, vamos todos ser livres, vamos todos acordar. Mas todos têm que passar pelo caos do mundo em que vivemos, que vai ficando cada vez maior a cada dia, em todos os níveis. Agora, isto é um fato concreto, não é uma projeção, vai acontecer dentro de um mês. Dentro de 10 anos, não, é neste momento que você tem mais possibilidades, através da simplicidade, de viver ágape. Vocês sabem que hoje temos irmãos e irmãs que estão vivendo este estado natural, que nunca sentiram uma energia em suas vidas, eles nem mesmo sabem o que é energia. Você fala com eles sobre chakra, eles olham para você com olhos como esses. E eu diria mesmo que é muito mais fácil para irmãos e irmãs que nunca puseram os pés na espiritualidade se encontrarem. Porque enquanto você estiver na espiritualidade, você está no futuro, você está na história. Queremos melhorar, queremos evoluir, queremos transformar-nos e estamos encurralados. Vocês são perfeitos. Claro que o ego vai sussurrar o oposto, culpa, medo. A consciência se rebelará. Quem diz isso, não é verdade, é um diabo. Você será capaz de fazer como Cristo fez, perdoe-lhes porque eles não sabem o que dizem, o que vivem. Mais uma vez, se eu fosse o único a dizê-lo e a vivê-lo, seria inútil. Nisargadatta, não na sua vida, depois, porque agora os seus livros estão traduzidos em todo o mundo. Nisargadatta, quando ele era vivo, havia algumas pessoas que vieram vê-lo em casa. A fonte Aidakamba Baji, ele nunca escreveu nada. Ele acabou de escrever a sua carta, a carta antiga da sua morte. Ele escreveu uma carta, morreu no dia de São Valentim. Ele escreveu que ia fazer o seu Masamadi, ele nunca escreveu nada. Nisargadatta nunca escreveu nada, nunca. Todos os livros de Nisargadatta são transcrições do áudio. Ele nunca escreveu nada. Irmã, eles não eram conferências, eram reuniões. Sim, eram reuniões, mas quantos estavam no quarto dele? 7, 8, 10 pessoas. E ele costumava dizer naquela época, e com razão hoje, mas quando ele dizia que naquela época, as pessoas boas eram registradas, mas ninguém entendia. Ele disse, as minhas palavras não podem falhar. Oh, claro, as pessoas que vieram, que sentiram que havia algo vasto, que havia algo puro que estava lá, mas não podiam vivê-lo, não era possível. Hoje, não é possível vivê-lo porque há milhões de nós. E esses milhões de irmãos e irmãs que o vivem, não é uma egregora, é um campo informativo. O tempo informativo de tempo zero, que é um conceito físico antes de ser uma realidade vivida. O tempo zero a nível biológico, nós sabemos o que é. Tempo zero a nível químico, a nível físico sabemos o que é. Em biologia, por exemplo, o tempo zero é o momento em que a célula se divide. Chama-se divisão celular. Então eu não vou entrar em biologia. Você tem em cada célula, imagine, minha cabeça é uma célula, um núcleo que contém DNA e em cada lado dele eu tenho duas pequenas coisas vibrando assim em cada lado do núcleo, a DNA lá dentro, e quando você tem dois objetos vibrando assim em oposição de fase no meio a tempo zero, e quando uma célula se divide, é exatamente isso que ela faz. Esta organela que é assim em primeiro lugar, vibra assim, o que ela contém? Cristal de rocha, dióxido de silício, que é usado para fornecer a base de tempo em nossos computadores, nossos telefones. Então este é o meu núcleo com o meu ADN, os cromossomas formam-se e juntam-se no meio e dividem-se. Isso é tempo zero. O tempo zero está escrito em todas as nossas células. Bem, o mesmo a nível físico, químico, podemos ir muito, muito longe. Mas aqui, o que nos interessa é o tempo zero no nível de consciência, ou seja, o momento em que a consciência em todos os seus componentes, inconsciente, subconsciente, consciente e supraconsciente, é realmente vista pelo que é, uma cilada, uma armadilha total. Faz uma última pergunta. Irmã, uma última pergunta.
Portanto, o que vos proponho agora é simplesmente um momento de silêncio. Você está simplesmente sentado confortavelmente. Não esperem nada, não parem nada para aqueles que sentem, para aqueles que veem. Deixe passar o que você sente, vê ou percebe, estar disponível. Se você acredita que pode desenganchar as pernas e colocar as mãos nas coxas em silêncio. Se pudermos, apagamos a luz. Então aí tens, na sua cabeça não espera nada, o que quer que sintas, o que quer que sintas. Então eu estava dizendo o que quer que você sinta, perceba, veja ou o que quer que seja, você deixa ir. Você é sem parar. Naqueles dias o Rahan costumava dizer, você pode bater no seu peito. Nós não vamos tão longe. Vamos fazer isso durante um quarto de hora, mas você não faz nada, você está no acolhimento, disponível, e eu repito, eu não faço nada. Estou exatamente no mesmo acolhimento, na mesma disponibilidade que vocês. Isto não é uma meditação. Estamos sentados para que tenhamos consciência de que estamos sentados, da posição do corpo, de que estamos em grupo. Não tem nenhum objetivo de meditação. Se quiser fechar os olhos, você simplesmente está disponível e eu farei o mesmo. Vocês não pedem nada, eu não peço nada, eu não espero nada que o único apoio que vocês possam usar para apanhar a vossa consciência de uma maneira é dizer-vos, eu estou em todo lado no espaço desta sala. Isso, a sua consciência, gosta disso, nada mais, aqui vamos nós. Silêncio. Enquanto estão alinhados assim, mantenham os olhos fechados. Silêncio. Vocês estão deixando que seja o que é. Você pode, se desejar, também evocar o que eu chamei esta ressonância de rede interdimensional espacial de Ágape, se você precisar de palavras. Silêncio. Ficamos assim por mais uns momentos. Silêncio. Sempre que quiser, pode abrir os olhos para estar lá ao seu próprio ritmo. Silêncio. Obrigado. Antes de nos separarmos, não lhes vou perguntar o que passaram ou não. Lembre-se que, se algo acontecer, preste um pouco de atenção às 48 horas que vão passar. E lembre-se de uma coisa, e eu vou terminar com estas palavras hoje. Quando você experimentar, se você ainda não está experimentando, você só será capaz de reconhecer a si mesmo, é imparável. É o mesmo reconhecimento para cada irmão, cada irmã que o está vivendo. Humildade, simplicidade, aceitação e vida. Esteja presente em tudo que a vida lhe pede, sem qualquer exceção. Se são as estrelas, os planetas que o influenciam, aceite-o, você não pode fazer nada a respeito. Se o seu filho morrer, aceite-o, não pode fazer nada. Há uma grande liberdade por trás disso, eu também a chamei de uma grande evidência. E lembro acima de tudo que absolutamente tudo, quaisquer que sejam as aparências por vezes detestáveis, está exatamente lá para você, é exatamente o que você precisa. Aceite-o, acabou. Você não pode procurar por si mesmo, uma vez que já estão aqui. Vocês estão aqui, apesar de estarem passando por muita coisa. Aqui é onde você acorda, não é em outro lugar. E quando você está acordado entre aspas, você só pode dizer para si mesmo, mas é claro, sempre esteve lá. Somos apenas nós pelas necessidades da vida em sociedade, da própria sociedade, do condicionamento, é chamado de transgeracional. Quando um bebê nasce, ele não sabe que é chamado por tal e tal nome, é pela força de ouvir seu primeiro nome que ele se identifica com seu primeiro nome. Se não houvesse essa forma de educação constante em todos os continentes, então a criança permaneceria livre. O nome congela na forma e vimos no ano passado nas Ilhas Canárias, em abril, maio do ano passado, que é exatamente através desse sobrenome e esse primeiro nome, ou seja, a nossa identidade no papel, que é a chave. Todo o resto, claro, fale de cartas de tarô, cristais, astrologia, energia, mas não se deixe enganar. O que você realmente é, o que nós realmente somos, não precisa disto, mas este mundo precisa de todo o resto.
Se você sente que tem que fazer uma novena a Santa Teresa, faça-o. Não é contrário à luz, assim que você não for mais enganado. Não se oponha a nada. Já lhes disse, temperamentos, hábitos, o corpo transforma-se a si próprio. Portanto, é claro que falei sobre nutrição, sobre neurociências, porque dê um quadro de ação para a pessoa, porque é como eu disse, é importante ter uma pessoa que seja o mais funcional possível em relação às suas capacidades e em relação ao que está escrito. Você pode simplesmente acolhê-lo. Quanto mais você pensar nesta palavra acolher, mais notará que há evidência, mesmo nas coisas contrárias a esta evidência que ocorrem em todas as vidas disponíveis a todos, aborrecimentos, atrasos, disputas, impostos, sociedade. Jogue o jogo, mais uma vez há um problema de aceitação e você verá claramente. Quando eu disser que você vai ver claramente, você vai ver que não há nada para ver e tudo o que é visto mesmo nos mundos mais sutis que também pertencem ao sonho. De qualquer forma, como foi escrito, você não tem escolha. Tudo depende do que eu chamo um limiar quântico. Quando um número suficiente de nós tiver visto o sonho naquele momento, o sonho não estará mais lá. Então não importa se é Betelgeuse, Nibiru, as estrelas mortas, o vírus perfeito que apareceu, agora estou falando como um médico. O vírus perfeito é o vírus que não deixa sobreviventes. É exatamente o que é. Portanto, se é ele ou outra coisa qualquer, já não importa. Vou terminar com estas 3 palavras. Viver, amar e sorrir mesmo que às vezes fique preso na garganta, não importa. Quando você sorri, você usa uma série de músculos. É real e, acima de tudo, você vai libertar algo no seu cérebro, um neuromediador muito especial. Não é dopamina, é oxitocina. Isto é o que acontece quando uma mãe amamenta seu bebê, quando você toma um irmão ou uma irmã nos braços realmente sem qualquer conotação sexual ou emocional, você aciona a mesma coisa. Obrigado a vocês e talvez a algumas das pessoas que estão aqui, o grupo, eu acho que talvez. Irmã. 6 de março, antes de voltarmos. Gostaria também de lhes dizer, como já disse, que vamos para a porta do tempo, para Amaru e Mero, e que este dia vai ser extremamente importante. Eu sei que não fui eu quem decidiu, porque, não sei mais, mas sei que este dia vai ser importante. Irmã, que dia é hoje? Não sei, exatamente, alguém nos pode dizer quando é a porta do tempo? Irmã, a porta do tempo. No nosso programa, o grupo, lemos o programa e esquecemos dele. Vamos parar a equipa e vai ser, ligar sim, ligar, ligar. Obrigado aos ouvintes, também. Apoteose Live, 23 de fevereiro de 2020. Transcrição do áudio, equipe Ágape. Tradução, Alberto César Freitas.